Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5 jogos filtrados pré-analisados para a próxima quinta-feira, dia 7 de março. E vamos começar logo pela Liga Conferência, oitava de final, 2h45 da tarde, a bola rola para Olympiacos e Tel Aviv. O Olympiacos, que vem numa sequência muito positiva, 9 vitórias nos últimos 10 jogos, marcou 22 gols, o que dá uma média aí de 2 gols por partida, bem próximo dos 2,5, e sofreu 7, média negativamente falando, inferior a 1 gol por partida. Já na condição de mandante, 5 jogos com 5 vitórias, os últimos em especial, marcou 13 gols, o que continua naquela média positiva aí de 2 a 2,5 gols por partida, e sofreu apenas 2, defesa sólida, e se mostrou ainda muito mais eficiente na condição de mandante. No confronto direto, deu para filtrar apenas aquilo que apareceu para mim, apenas 2 jogos entre eles. E no ano de 2010, o Tel Aviv venceu dentro de casa pelo placar de 1 a 0. Também em 2010, o Olympiacos venceu na condição de mandante pelo placar de 2 a 1. Tel Aviv, que nos últimos 5 jogos não sabe o que é perder, está invicto com 4 vitórias e 1 empate, vive um bom momento. Fora de casa, nos últimos 6 jogos foram 3 vitórias, 1 derrota e 2 empates, marcou 13 gols e sofreu 6, uma média positiva de 2 e negativa de 1. O ataque se mostrou eficiente, principalmente jogando fora de casa no que diz respeito a esses jogos que eu acabei de analisar. Probabilidade de placar exato, 2 a 1 Olympiacos ou mais de 1,5 gols no bilhete. Essa é a minha proposta para amanhã, beleza, pessoal? Agora saindo da Liga Conferência, partindo direto para a Liga Europa. Esse jogo acontece às 2h45 da tarde, oitava de final, jogo de ida, Roma e Brighton. Jogo perigosíssimo, viu, pessoal? A contar pela odd 2.10 a favor da Roma. Tomem cuidado com esse jogo amanhã. Uma entrada aí interessante seria o ambas marca ou o mais de 1,5 gols, beleza? Quem for entrar na vitória seca da Roma, tomem muito cuidado, até porque a Roma no campeonato italiano, ela encontra-se na 5ª posição, 47 pontos, para você ter ideia. O Bolonha é o 4º com 51. E o próximo jogo da equipe da Roma é no próximo dia 10, enfrentando a Fiorentina, adversário difícil, jogando fora de casa. Ou seja, a Roma pode, né? Isso aí eu estou só supondo, até porque eu não sou conhecedor da verdade, não sei o dia a dia, o que acontece de fato ali nas particularidades da Roma. Não sou jornalista lá italiano para estar acompanhando os jogos aí em afinco, melhor dizendo. Mas aí a gente pode ter um pouquinho, né, de percepção do que pode acontecer nesse jogo. De repente a Roma prioriza alguns jogadores, né, para o próximo jogo, né, enfrentando a Fiorentina fora de casa, visando ainda uma das vagas, a fase de grupo da Liga dos Campeões, ou de repente ela vai com um time próximo aí do principal, já para garantir pelo menos, se não vencer, pelo menos um empate, e aí no jogo da volta ela ter uma tranquilidade, já que esse jogo será fora de casa. E a gente sabe que essas equipes de maior potencial, com todo respeito ao Brighton, né, equipes de maior tradição, mesmo que elas tropecem dentro de casa, independente de onde seja dentro ou fora de casa, elas ainda têm a segunda chance, entre aspas, que é o jogo da volta, para tentar reverter a situação, caso ela priorize uma outra partida aí nesse meio tempo. É o caso aí do jogo contra a Fiorentina. Isso aí é só suposições, beleza, pessoal? Então toma cuidado, porque de repente a gente não sabe com que jogo com que time a Roma vai amanhã enfrentar a equipe do Brighton, mesmo na condição de mandante. De repente ela bota o time principal, aí é interessante pensar numa vitória, mas eu não acredito que ela vá com 100% do seu time principal amanhã, beleza, pessoal? Isso é só suposições, mas aí vocês têm que esperar meia hora antes, né? Geralmente meia hora antes, para ver a escalação. Se de repente ela for para o time principal, vale a pena uma vitória aí na precaução, aí um empate anula, enfim, até mesmo uma vitória seca. Mas se de repente você viu que as peças fundamentais para buscar essa vitória amanhã está sendo poupada ou vai iniciar no banco, vê a escalação meia hora antes, para de repente você não fazer aí uma entrada positiva na Roma, baseada nas minhas análises aí de placar exato, e depois ficar reclamando, ficar resmungando, beleza, pessoal? Jogo perigosíssimo, o Brighton não é lá um time de tradição a nível da Roma, enfim, mas é o Brighton, é time inglês, a gente sabe como é que é, beleza, pessoal? Então vamos tomar muito cuidado com esse jogo da Roma amanhã, probabilidade de placar exato, 2 a 1 Roma. É um jogo aí perigoso,
mas eu vou ainda acreditar nessa vitória da Roma. Mas lembrando, espera meia hora antes aí e verifica a escalação da Roma, beleza? A Roma que tem apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, 7 vitórias e 2 empates. Em casa, uma derrota nos últimos 15 jogos, um ótimo mandante, né? Nos últimos 6, marcou 13 gols e sofreu apenas 9, média positiva de 2 e negativa de 1,5. E já a equipe do Braga, nos últimos 6 jogos, foram 2 vitórias, 3 derrotas e 1 empate, momento meio que oscilante da equipe do Braga, né? De oscilante para ruim. Na condição de visitante, nos últimos 6 jogos foram 2 vitórias e 4 derrotas. Como visitante, apresenta números abaixo da média, números preocupantes, porém, marcou 11 gols e sofreu 12, média positiva e negativa de 2. Mais um motivo para que a gente fique esperto com esse jogo da Roma. O Braga aí não tem nada a perder. A equipe é meio de tabela, com 39 pontos. Lembrando, o quinto colocado, que busca a vaga Liga Europa, que é o Tottenham, tem 50 pontos, ou seja, a diferença de 11 pontos. A briga por Brighton aí é simplesmente para terminar o campeonato de uma forma honrosa, até porque aí as suas chances são mínimas também para buscar uma vaga na Liga Europa. Então ele amanhã, ele vai sem nenhuma responsabilidade, entre aspas. Então para ele amanhã vencer de 10, perder de 10, tanto faz, com todo respeito, né? Não que as equipes sejam totalmente irresponsáveis, é só força de expressão, beleza, pessoal? Então quem tem algo a perder nesse jogo aí é a equipe da Roma. Então vamos tomar cuidado, vamos ficar esperto. A Roma, caso tropece amanhã dentro de casa, caso ela priorize esse jogo da Fiorentina, ela ainda tem o segundo jogo, mesmo sendo fora de casa, para ir buscar reverter a situação, beleza? Então vamos tomar cuidado, a melhor entrada seria o mais de 1,5 gol, acredito que dá para sair uns 2 gols nessa partida, ou o ambas marcas, né, também, que tem muito valor, beleza, pessoal? Então vamos tomar cuidado. Na vitória seca da Roma, se for entrar, se estiver muito confiante, independente do time que eles vão colocar amanhã, se você realmente está decidido a entrar na Roma, bota aí um dupla chance que tem valor aí pela odd, mas espera meia hora antes para ver a escalação, beleza? Probabilidade de placar exato, 2-1 Roma ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora partindo para a Copa do Brasil, o jogo do Vasco da Gama, que recebe o Água Santa de São Paulo. Esse jogo acontece 32 avos de final, beleza, pessoal? 8 horas da noite. O Vasco, nos últimos 7 jogos, está invicto, 5 vitórias e 2 empates. Dentro de casa, continua nessa média também de 7 jogos de invencibilidade, 6 vitórias e 1 empate. Marcou 13 gols, sofreu 2. Ataque positivo com média pró de 2 gols por partida, e defesa com números sólidos. Eu já falei do Vasco, principalmente como mandante em outras oportunidades. É um time que vem agradando, principalmente quando defende seus jogos dentro de casa. A última derrota do Vasco foi contra o Nova Iguaçu, curiosamente seu adversário aí na semifinal da Taça Guanabara. Tem gente que está falando que o Vasco pegou mamão com açúcar, ó. Foi na rodada 5, no mês de janeiro, 31 de janeiro, o Vasco perdeu 2-0 jogando fora de casa contra o Nova Iguaçu. Mas aí é outra história, né? Início de campeonato, a gente sabe como é que é. Com todo respeito ao Nova Iguaçu, o Vasco é favorito nessa semifinal de Taça Guanabara. E o jogo de ida do Vasco, o Vasco tem tudo para buscar um resultado positivo. É dia 10, né, jogando em casa, né, contra o Nova Iguaçu. Mas o assunto aqui é a Copa do Brasil. O Água Santa, que nos últimos 6 jogos foram 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Fora de casa, nos últimos 7 jogos, perdeu 4, venceu 1 e empatou 2. Um péssimo visitante, números abaixo da média, marcou míseros 2 gols. O ataque funcionou minimamente e sofreu 11, média negativa aí, próximo dos 2 gols, 1,5 para 2 gols contra por partida. O que esperar desse jogo amanhã? Vitória do Vasco da Gama, probabilidade de placar exato 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete, beleza, pessoal? Agora partindo para a Liga Europa, oitavas de final, jogo de ida, 5 horas da tarde, a bola rola para Milan e Sparta Praga. O Milan que tem uma derrota nos últimos 10 jogos, bom momento do Milan, 7 vitórias e 2 empates. Em casa marcou 22 gols e sofreu 8. Esses jogos que eu me refiro aí são como mandante. Um ataque houve com média positiva de 2,2 gols por partida. Lembrando, o segundo colocado é a Juventus com 57 pontos. Disparado na liderança a Inter de Milão, minha querida Inter de Milão com 72. E a equipe do Milan, em caso de vitória no seu próximo jogo enfrentando o Empoli dentro de casa, ele pode chegar a 59 pontos, ele está na terceira posição com 56, ele ultrapassaria a equipe da Juve, ficaria numa situação muito mais confortável em termos de busca a classificação para a Liga dos Campeões, né, fase de grupo. Milan favorito amanhã, probabilidade de 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete. O Sparta Praga é o segundo colocado do campeonato tcheco com 56 pontos, líder.
Agora me deu um branco aqui, o pessoal do Sparta Praga aqui, segundo colocado do Campeonato Tcheco com 56 pontos. Agora sumiu aqui para mim, aqui, né? Pelo menos o que apareceu para mim aqui é que está na segunda posição, né? É o Slavia Praga, deve ser o Slavia Praga aqui que eu estou falando, pessoal. Eu abreviei aqui, perdão, peço mil perdões. É Milan Slavia Praga, se não for a memória. É segundo colocado do Campeonato Tcheco. Se eu tiver equivocado, pessoal, me perdoe, pelo amor de Deus, corrijam aí para mim. 56 pontos e o líder é o Sparta Praga, que tanto praga para lá, praga para cá, que a gente às vezes acaba comendo bola aqui, beleza, pessoal? O Sparta Praga 60 pontos. Então vive um bom momento no Campeonato Tcheco, a equipe do Slavia. Fora de casa, 9 jogos de invencibilidade, com 5 vitórias e 4 empates. Marcou 15 gols, média positiva aí de 1,5, bem próximo dos 2. E sofreu 6, números sólidos no que diz respeito ao setor defensivo. Jogão de bola amanhã, mas ainda assim eu acredito na vitória do Milan. Probabilidade de 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Beleza, pessoal? Agora partindo para o campeonato, ou melhor, Copa da Liga Profissional Argentina, finalizando o top 5, Lanús e Central Córdoba. Esse jogo acontece às 7 horas da noite, né? O Godoy Cruz é o líder, né? Com 19 pontos, primeiro colocado. O Lanús é o terceiro com 16. Em caso de vitória amanhã, empate em número de pontos com o Lanús. A equipe tem 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, marcou 11 gols, sofreu 2, momento positivo. Próximo aí, 2 gols por partida, né, em números sólidos aí defensivamente. Em casa, nos últimos 6 jogos, foram 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 8 gols, sofreu 6, média positiva de 1,5 e negativa de 1. No confronto direto, pessoal, o que eu pude colher aqui foi 1 vitória e 1 derrota da equipe do Lanús. E 4 empates, empataram bastante. Inclusive, os 4 últimos jogos entre eles terminaram empatados. Mas uma curiosidade, todos esses jogos, a equipe do Lanús estava na condição de visitante, beleza, pessoal? Esses jogos que eu falo fora de casa aí, nos últimos jogos, os 4 que eu falei que deu empate, beleza, pessoal? Essa vitória foi como mandante, essa derrota foi fora de casa e esses 4 empates foi fora de casa. Já na condição de mandante, ainda no confronto direto, 2 jogos, 2 vitórias. Esses jogos aconteceram em 2021, 2-1 e 2019, 1-0 para a equipe do Lanús. O Central Córdoba tem 1 vitória nos últimos 11 jogos, momento ruim do Central Córdoba, são 7 derrotas e 3 empates. A gente sabe, mesmo com esses números negativos do Central Córdoba, mostrou ser um combate aí acirrado, dado os últimos 4 jogos aí que terminaram empatados. Então não é um jogo simples, não é um jogo, digamos assim, de total supremo favoritismo do Lanús. É um jogo complicado, principalmente por se tratar de Copa. A gente sabe como é que é Copa, né? Às vezes o favorito acaba se atrapalhando. Fora de casa, a equipe do Central Córdoba não vence há 8 jogos, são 4 derrotas e 4 empates. Marcou 3 gols, o ataque funcionou abaixo da média, né? Ataque pobre, sofreu 9, média negativa de 1. O que esperar amanhã? Vou dar essa moral pro Lanús amanhã, mesmo sabendo que é Copa, que é jogo perigoso. 2-0 Lanús, ou mais de 1,5 gols no bilhete, né? Tem valor, mas essa vitória seca, para aqueles mais cautelosos, com empate anula, eu vejo aí também de grande valor. E o mais de 1,5 gols ali, ó, na ousadia, a gente sabe, é Copa, é complicado, mas vamos dar essa moral pro Lanús amanhã, tomara que ele não nos decepcione, beleza? A probabilidade de placar exato 2-0 ou mais de 1,5 gols na ousadia, ou Lanús empate anula, beleza, pessoal? Então o top 5, os mais corajosos, ficou assim, pessoal. Quem quer entrar no binguinho aí de vencedor, beleza? Lanús para vencer, probabilidade de placar exato 2-0 para cima do Central Córdoba. Para quem quer entrar também numa quíntupla exata, vai com a hora acontece, beleza, pessoal? Milan para vencer, probabilidade de 2-0 para cima do Slavia Praga. Acredito que é o Slavia, perdão se eu estiver errado, viu, pessoal? Vasco para vencer, probabilidade de placar exato 2-0 para cima do Água Santa. Roma para vencer, probabilidade de placar exato 2-1 para cima do Braga. Quem entrar no top 5, os 5 para vencer, eu faço questão que bote aqui um dupla chance na Roma, beleza, pessoal? Por precaução. E o quinto time para vencer, Olympiacos, 2-1 para cima do Tel Aviv, beleza, pessoal? Então tá assim, ó, top 5 para vencer, ó. Quem quer entrar nos 5 placares exatos, Olympiacos 2-1, Roma 2-1, Vasco 2-0, Milan 2-0 e Lanús 2-0. Agora quem quer entrar só nos 5 para vencer, sem placar exato, bota aí, pessoal, Olympiacos para vencer, Vasco para vencer, Milan para vencer, Lanús para vencer e Roma com dupla chance, beleza, pessoal?
para vencer, beleza? Top 5. E a tripla do dia ficou assim, ó, pessoal. Vasco da Gama, Milan. Vasco da Gama, Milan para vencer a tripla do dia e Olympiacos. Esses são os três para vencer, ó. Vasco, Milan e Olympiacos. E a tripla promissora eu vou de Roma, Lanús. Roma, Lanús. E eu vou dar essa moral aí pro time que vai enfrentar. Para mim vai ser a zebra, viu, pessoal? Tô desconfiado que vai ser a zebra aí. O time que vai pegar a equipe do Liverpool. O time que vai pegar a equipe do Liverpool. Pessoal, eu vou colocar no final do vídeo, viu? As entradas, os bilhetes prontos, aí você vai ver que time é. Que deu um branco agora. Porque o Liverpool vai priorizar o clássico contra o Manchester City, né? Daqui a 3 dias. Então eu acredito que vai botar um time misto, vai botar um time próximo aí, vai botar um time 40%, 50% aí do principal, na minha visão aqui, na minha ignorância, né? Que eu não fui lá na escalação, nas informações, afinco, né, a fundo, melhor dizendo, mas eu acredito que ele vai priorizar o clássico contra o Manchester City. Então, ele entrando com um time misto amanhã, ele pode ser surpreendido, beleza, pessoal? Então, para mim, pode ser a zebra aí da rodada. Então, a tripla promissora eu iria de Lanús, Roma e o time que vai enfrentar a equipe do Liverpool. No final do vídeo vocês vão ver que time é, beleza? Uma boa noite a todos e até a próxima.